Olá pessoal, meu nome é Evandro e eu estou aqui para trabalhar com vocês a disciplina de conhecimentos específicos para o IBGE. Nosso curso é baseado no material denominado Conhecendo o IBGE, que está disponível nesse endereço ali que aparece no seu vídeo. O IBGE quer dizer Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Agora eu vou ter que falar alguns conceitos, tá? Porque mais na frente nós vamos falar desses conceitos. Então eu vou primeiro explicar os conceitos e quando eu for falar sobre esses termos aí você saber o que é. Senão eu ia falar lá e falar, o que é isso? Do que ele está falando? Então primeiro eu vou explicar alguns conceitos que nós vamos citar mais à frente. O que é cartografia? Conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que orientam os trabalhos de elaboração de cartas geográficas ou mapas, né? Descrição ou tratado sobre mapas. Então a cartografia trabalha um conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que orientam os trabalhos na elaboração dos mapas. Isso é a cartografia. A topografia, descrição ou delineação exata e pormenorizada de um terreno, de uma região, com todos os seus acidentes geográficos, sejam naturais ou artificiais, né? A topologia. Gente, a topografia vai estudar o terreno. Né? A topografia tanto pode estudar o terreno de um lote, de um bairro, de uma cidade, de um estado, de um país. Então é o estudo do terreno, vai analisar, vai registrar todos os acidentes geográficos, sejam eles naturais ou artificiais. Né? Pode ser uma lagoa que é natural ou uma lagoa artificial, uma represa que foi feita, então é artificial. Então todos os acidentes geográficos têm que ser registrados, isso aí. Isso é o estudo da topografia. Fotogrametria, o que é isso? Medição das distâncias das dimensões reais dos objetos por meio de fotografia. Então você tira a fotografia, por exemplo, uma determinada fotografia, e a partir dessa foto você vai medir as distâncias entre os pontos, né? As distâncias, as dimensões dos objetos. Então é a fotogrametria. Sensoriamento remoto, o que é isso? Tecnologia de obtenção de imagens e dados da superfície terrestre, através de captação e registro da energia refletida ou emitida pela superfície, sem que haja contato físico entre o sensor e a superfície. Gente, o sensor é um dispositivo, tá, que vai ser usado para receber informações a respeito do terreno, por exemplo, né? Então esse sensor ele vai medir, por exemplo, vai gerar uma energia e vai emitir essa energia, e depois vai receber essa energia de volta, e a partir daí ele vai ter uma ideia do terreno, por exemplo. Tá? Então esses sensores, ele é sensoriamento remoto, porque não existe um contato físico entre o sensor e o terreno, por exemplo. Tá? A medição é feita à distância. Tá? Então isso é sensoriamento remoto. É uma medição feita à distância. É uma tecnologia de obtenção de imagens e dados da superfície terrestre, através de captação e registro de energia refletida ou emitida pela superfície, sem que haja contato físico entre o sensor e a superfície. Astronomia de posição. Parte da astronomia que cuida de estabelecer e medir as posições, as dimensões e os movimentos dos corpos celestes. O que é GPS? Já ouviu falar do GPS, com certeza. É um sistema de navegação por satélite com um aparelho móvel que envia informações sobre a posição em que está. Gente, os celulares, os smartphones modernos possuem GPS. Então, quando você pega um smartphone, tá? E abre um mapa e olha no mapa a posição onde você está, e ele te mostra, olha, você está aqui no cruzamento da rua A com a rua B. Isso aí, quem está te dando isso aí é uma informação que vem por GPS. Na verdade, o smartphone ele pode ter dois tipos de informação. Ele pode enviar informação por GPS e ele pode também utilizar a rede telefônica para fazer posicionamento por triangulação. Mas o mais comum, ele tem geralmente os dois. O mais preciso é o sistema de GPS. Então, inclusive, ele te fala, precisão, 60 metros. Então, você está nesse local aqui, se você não estiver exatamente nesse local, você está num raio de 60 metros, por exemplo. Então, o GPS é um indicador de posição. Você usa, por exemplo, existem também os GPS que você pode colocar, é um aparelho só de GPS, ele não tem ligação com a rede telefônica, né? Não tem ligação de celular. Esse GPS tem um mapa lá dentro e ele te fala a posição que você está. Então, olha, você está nessa posição, você está na cidade tal, na praça tal, com um cruzamento com a rua tal. Tá? Então, o GPS é que te dá isso aí. Então, o GPS é um sistema global
que usam satélites, tá? Para fazer posicionamento, para te dar a posição. Esse GPS pode ser usado por uma pessoa quando você está andando na rua. Você pode usar isso aí num veículo para mostrar onde você está, aí você se posicionar dentro da cidade. Pode ser usado por um barco para saber a posição que ele está, por um avião, aonde que o avião está na posição. Então, o GPS é um sistema de posicionamento global. Isso é conseguido através de satélites que vão interagir com esse dispositivo, né? Ciências geodésicas, o que é isso? Estuda as dimensões, forma e o campo de gravidade da Terra. Então é isso que as ciências geodésicas fazem, né? Permite analisar e medir e representar o espaço geográfico do planeta Terra com precisão. Inclui cartografia, topografia, fotogrametria, sensoriamento remoto e astronomia de posição. Então, as ciências geodésicas incluem tudo isso aí. Cartografia, que é a parte de mapa, topografia, ver a topologia do terreno, né? Fotogrametria, tirar fotos e ver as posições, o tamanho dos objetos e a distância entre os objetos. Sensoriamento remoto, né? Você fazer, obter uma imagem de um terreno, por exemplo, remotamente, e astronomia de posição. Então, junta tudo isso aí dentro das ciências geodésicas. Foi muito importante no desenvolvimento do GPS. O GPS, gente, que nós acabamos de falar, é uma associação disso tudo. Ele liga mapa com topografia, com fotogrametria, com sensoriamento remoto e com astronomia de posição. Tudo isso é ligado para se conseguir chegar no GPS. Então, isso aí são o que seriam as ciências geodésicas. Geomorfologia é um ramo da geologia física que estuda as formas do relevo terrestres atuais e investiga sua origem e evolução. Ou seja, estuda como que é o relevo terrestre hoje e o que causou aquilo, como que ele evoluiu, como ele era antes. Então é a geomorfologia. Dados geoespaciais ou geodados são aqueles dados que têm como propriedade ímpar a localização espacial. Então o objetivo desses dados, tá, é localizar um determinado item no espaço, tá? Ele faz a localização espacial desse item. Nome geográfico. Nome de um lugar, feição sobre a superfície da Terra. Inclui, na maioria das ocorrências, um nome específico e uma designação genérica. Aglomerados subnormais. Nós vamos ver que aparece esse termo em algumas vezes. É um conjunto constituído por 51 ou mais unidades habitacionais, caracterizada por ausência de títulos de propriedade e pelo menos uma das características abaixo. Então, não existe o título de propriedade, a pessoa que mora ali, aquela unidade habitacional, não tem um registro dela, né? Não tem um título daquela propriedade e tem que ter pelo menos uma dessas características abaixo. Irregularidade das vias de circulação das ruas e do tamanho e forma dos lotes. Então, os lotes são irregulares, as ruas são irregulares, ou então carência de serviços públicos essenciais, como coleta de lixo, rede de esgoto, rede de água, energia elétrica e iluminação pública. Essa definição de conceito de aglomerados subnormais é a definição utilizada pelo IBGE no censo de 2010.